Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde em Foco, aqui pelo canal 4 da NET e também pelo 61.4 em TV aberta. Você está na TV Câmara e eu sou Jaqueline Casanova. A partir de agora nós vamos falar sobre saúde. Você sabia que o adolescente também precisa ir ao médico? Nós vamos falar sobre essa especialidade dedicada ao adolescente, o ebiatra. E para isso, quem nos recebe em sua clínica é a doutora Ana Maria Reis Toledo. Olá, doutora. Olá. Muito obrigada por nos receber em sua clínica. Eu que agradeço, obrigada. Doutora, por que o adolescente precisa ir ao médico, ter essa especialidade dedicada a ele? Então, o adolescente durante muito tempo, ele não teve esse olhar especializado de um médico que visse suas particularidades. E conforme a medicina evoluiu, a saúde da criança foi melhor controlada, se entendeu que essa fase tem algumas características peculiares. E do crescimento, do desenvolvimento, da puberdade, da mudança do corpo, da questão do comportamento, das orientações de prevenção. Então são aspectos que precisam ser vistos e acompanhados. E o adolescente, ele é entendido a partir de que idade até qual idade a gente pode considerar um adolescente? Então, em termos médicos, para a saúde, a adolescência é uma fase da vida do ser humano que vai dos 10 aos 20 anos de idade. Do ponto de vista legal do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dos 12 aos 18. Mas do ponto de vista médico, é dos 10 aos 20. Então, eu atendo adolescentes já a partir dos 10 até os 20 anos. Então, a mãe passa do pediatra para o ebiatra, que já vai começar a fazer todo o acompanhamento, principalmente nessa fase de desenvolvimento. O que acontece com o adolescente? Principalmente, doutora, na parte física, emocional. O que a senhora observa no consultório? Então, assim, a mãe, na verdade, levava essa criança ao pediatra e, num determinado momento, essa criança passa a sofrer transformações físicas e comportamentais. O ebiatra nada mais é do que um pediatra especialista em grande. Muitas vezes a mãe fica confusa, não entende direito o que é o ebiatra, né? Ah, mas será que é um psicólogo? Será que é um médico? Isso, é verdade. Né? Então existe um pouco de confusão. Então, assim, o ebiatra é um médico que se especializou em adolescente. Então, normalmente pode ter uma outra área básica de formação, não só pediatria, clínica médica ou ginecologia, pode também se especializar em medicina do adolescente. Mas na prática o que a gente verifica é que, como pré-requisito, o indivíduo precisa ser pediatra primeiro e depois fazer uma especialização em medicina do adolescente, que é a ebiatria. Então a mãe estava levando essa criança ao pediatra e, num determinado momento, essa criança começa a mudar. Fisicamente, o que acontece? As meninas, elas passam, assim, o primeiro sinal de puberdade, que essa menininha está ficando mocinha, é o broto mamário. É o carocinho da mama, que em algumas meninas pode ser doloroso. E a pelificação também, né? Algumas meninas, elas iniciam a pelificação até um pouquinho antes do começo da puberdade. Mas então, pelinho axilar, pelinho pubiano, mudança de odor axilar, né? O cheirinho, o brotinho mamário. Então, são características que alguma coisa está acontecendo de diferente nesse corpo na menina. O moleque, ele é um pouquinho mais tarde, né? As meninas, normalmente, elas entram em puberdade por volta dos 9, 10 anos. E os moleques, eles entram um pouquinho mais tarde, por volta dos 11, 12 anos. Por isso que as meninas espicham primeiro e os moleques ficam pequenos por um tempo e vão espichar mais tarde. A puberdade do moleque é mais atrasada. Então, as mudanças físicas seriam essas que são visíveis na menina. No moleque é mais complicado, porque o que caracteriza a puberdade? O que quer dizer que o moleque está ficando mocinho? É o aumento do testículo. Ah, sim. E o testículo é escondido, então muitas vezes o menino já está em puberdade, mas a família nem percebe, é a mãe, porque as já características visíveis, que é o engrossamento da voz, a pelificação facial, axilar, é mais tarde no moleque. Quer dizer, ocorre antes, Ocorre então, antes essa do que entrada muitas na vezes a mãe puberdade. percebe, porque é uma idade que eles já começam a ter um pouco de vergonha, eles já não querem tomar banho mais junto, se trocar perto da mãe. Então, muitas vezes a mãe traz o adolescente comigo, de 11, 12 anos, é a hora que eu examino e eu conto para a mãe fala, nossa, doutora, mas eu nem sabia, porque eu mostro uma planilha de desenvolvimento sexual para a mãe, para ela entender. E ela fala, nossa, doutora, mas eu nem sabia que já estava desse jeito, né? Então, a puberdade do menino, ela é um pouco mais escondida pela característica da genitália mesmo, né? Agora, do ponto de vista comportamental,
começa a acontecer algumas coisas que são o que as famílias chamam de aborrecência, né? Isso, aborrecente. E na verdade, assim, são características da transformação psicológica e da mudança hormonal que faz com que esses adolescentes fiquem mais lábeis emocionalmente. Então, flutua o humor, fica mais genioso, mais irritado, ora triste, ora alegre, flutua com muita rapidez. No mesmo dia tem momentos de extrema alegria, daqui a pouco está super triste. Então, são características da normalidade. A gente costuma dizer que isso faz parte da síndrome normal da adolescência, que para algumas pessoas que não têm essa habilidade, muitas vezes pode configurar um transtorno de humor, às vezes um quadro depressivo. Então, precisa se entender sobre o foco da própria adolescência, para a gente não superdiagnosticar, às vezes, uma coisa que é normal. Então dá já para vocês, você como médica, já perceber se há alguma doença se instalando ou já, né, crônica desse paciente. Eu acho assim, o foco Faz também exames clínicos de sim, sangue sim. também? Então assim, doutora? a primeira consulta do adolescente, o caso novo que a gente chama, é uma abordagem do histórico desse paciente. Não só do histórico de doença física, claro que os antecedentes, quais as patologias que ele teve, as doenças pregressas da infância, até para a gente lançar a mão das vacinas. Hoje existe uma série de vacinas, um calendário próprio de vacinação para o adolescente, que não é só da rede pública, mas infelizmente algumas vacinas importantes a gente não tem a nível de público, né, do governo, mas para as famílias que têm poder aquisitivo compatível tem que ser feitas, porque são doenças importantes, principalmente as meningites. A meningite, hoje a gente tem a quadrivalente, que pega 4 sorotipos de bactéria. A gente hoje entrando no mercado a meningite B, que também é uma doença de uma prevalência não tão importante, mas de uma gravidade importante. Então tem o foco das doenças pregressas para traçar propostas de imunização e saber também com o que é que eu vou me deparar, porque, por exemplo, um adolescente que teve uma história de refluxo na infância, um adolescente que tem histórico de asma, um adolescente que foi, por exemplo, teve um problema renal, então são adolescentes que eu tenho que estar a par para poder saber que ele pode ter intercorrências mais tarde dessas patologias da infância. Então, histórico de doenças pregressas, histórico de imunização, e também o histórico familiar nesse momento é muito importante, histórico de doença psiquiátrica, história de uso abusivo de droga, né? História de alcoolismo entre essas drogas é muito importante em termos de prevenção, porque a gente sabe que a genética é muito favorável no sentido de que pais, avós e tios que foram abusivos, né, que são dependentes do álcool, esse adolescente geneticamente é mais suscetível. Então ele tem que ser trabalhado nessa questão para não fazer a experimentação. E essa fase é super perigosa, né? Sim. Porque é uma fase de experimentação, inclusive. Sim, experimentação, né? de tudo, né? A vida está se experimentando para ele. Então, assim, a gente vai pontuando algumas coisas em termos de risco, né? Então, a gente traça um perfil desse adolescente, não só do ponto de vista orgânico das doenças, mas também do ponto de vista psicológico. Então, um aumento de suscetibilidade, aumento de fator de risco, e aí a gente vai traçando consultas mais perto, estabelecendo meta. Esse adolescente vai voltar a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses. A periodicidade? Então, depende do que você diagnosticou. Então, por exemplo, se um adolescente vem numa consulta de rotina, um histórico familiar legal, nenhuma patologia crônica, a gente pede os exames de rotina, que para cada adolescente tem um perfil, mas a gente costuma pedir porque é uma fase de crescimento muito rápido. Então, o adolescente ele faz o estirão, né? O que é o estirão? O estirão, exatamente. O estirão é assim, a criança cresce em média de 4 a 6 centímetros por ano, tirando os 2 primeiros anos de vida, que a criança cresce muito. Depois dos 2 aos 10 anos, a criança cresce linear, de 4 a 6 por ano. Quando entra na puberdade, a menina é diferente do moleque. A menina ela começa o brotinho mamário, logo no início da puberdade ela já entra no estirão. O que é o estirão? Praticamente dobra a velocidade de crescimento. Se ela crescia 4 por ano, ela vai passar a crescer 8 centímetros por ano. E esse crescimento dura em torno de 1 ano e meio, 2 anos. E aí a menina menstrua e aí desacelera, não é que para, existe um tabu que a menina menstrua e para de crescer. Não vai crescer mais, Isso. É verdade. É tabu então, É doutora? tabu. A menina cresce, na verdade a menina e o moleque,
Após o estirão de crescimento, cresce em torno de 7, 8 centímetros. Então, realmente é um decréscimo importante do que ele vinha crescendo. Digamos que uma menina estava crescendo 6 centímetros por ano, de repente ela menstrua e ela vai crescer somente até o final do crescimento em torno de 6, 7, 8 centímetros. Isso é uma regra, né? E o moleque também. Então, o estirão dura em torno de 2 anos. O estirão no menino é um pouco diferente, porque o menino entra em puberdade, começa a aumentar o testículo, mas ele só vai fazer o estirão num estágio de puberdade mais avançado, demora em torno de 2 anos após o início da puberdade para ele entrar no estirão. Então, o moleque, às vezes, por exemplo, acontece um exemplo assim grosseiro, mas que fica fácil de entender. Um casal de gemelar, né? Um menino e uma menina. Eu tenho um casalzinho aqui no consultório que, assim, cria uma situação um pouco desagradável para o menino. Que situação é essa? A menina, com 10 anos, ela inicia o brotinho mamário e ela dobra a velocidade de crescimento. E o menino continua crescendo 4, 5 centímetros por ano. Então, nesse momento, ela está, às vezes, 10, 12, 14 centímetros mais alta do que o moleque, da mesma idade. Eles sempre foram iguais na infância. Então, o estirão tem essa característica de ser mais tardio no moleque. Nessas diferenças. Isso. E aí, assim, a gente vai analisar esse indivíduo, pedir os exames de rotina e aí traçar propostas. Pode ter, por exemplo, uma patologia, uma anemia, um déficit de vitamina D hoje que está muito em moda e que é importante a nível de calcificação, né? Então, é uma idade que a questão da alimentação e dos nutrientes é extremamente importante. O adolescente, ele ganha osso nessa fase. Na infância, o esqueleto, no final da infância, tem em torno de 1,5 kg. E no final do estirão, o esqueleto passa para 3 quilos. Então, necessidade de zinco, ferro, magnésio, cálcio, a importância da vitamina no aporte desse cálcio, a importância da atividade física, da incorporação de hábitos saudáveis para a prevenção do adulto, né? Então, a gente sabe que trabalhar bem um adolescente em termos de prevenção, em termos de alimentação, é um futuro, né? Mais saudável para ele. Com certeza. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando com a doutora Ana Maria Reis Toledo, que é ebiatra, médico para adolescente. Aguarde um instante só, daqui a pouco nós vamos saber como é a consulta. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Olá, estamos de volta com o Saúde em Foco, hoje falando sobre ebiatria, médico para adolescente. A doutora Ana Maria Reis Toledo nos recebe em sua clínica e a gente vai continuar esta conversa. Doutora, como é a consulta? Os pais participam da consulta? Entram no consultório com o adolescente? Então, a consulta do adolescente ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, no começo do acompanhamento, os adolescentes um pouquinho mais novinhos, muitas vezes a gente atende como atende a criança, né? O comportamento do pediatra. Os adolescentes mais velhos, a partir dos 13, 14 anos, eu já costumo fazer uma separação. No caso novo, a primeira vez os pais entram, eles são entrevistados, às vezes junto, às vezes separado. O pai muitas vezes pede para mim, doutora, eu gostaria de falar a sós, ou quando eu percebo que existe alguma coisa na dinâmica que está incomodando um pouco, eu mesma peço para o adolescente sair. Na prática, no caso novo, eu gosto de atender os pais isoladamente, na primeira vez.
Depois eu examino o adolescente, dou um retorno para essa família e já oriento que a partir das próximas consultas, esse adolescente deve ser visto de forma separada, para que se estabeleça um vínculo, né? O adolescente, ele tem algumas coisas a te dizer que às vezes na frente dos pais ele se incomoda. E aí a gente já conta também, já estabelece esse vínculo com a família, no sentido de que a família saiba que o adolescente é respaldado pelo sigilo. O sigilo médico, isso, exatamente. O adolescente, ele tem direito ao sigilo. Mesmo menor de idade? Menor, tá? Não ser o menor é incapaz. Sim. Né? Então, acima dos 14 anos, o adolescente é respaldado por lei. Na verdade, eu não posso romper o sigilo, a não ser em algumas situações. Que situações são essas? São situações em que o adolescente coloque a própria vida ou a vida de outro em risco. Então, assim, ideia suicida, ideia homicida, uso abusivo de droga, experimentação crônica, né, que eles costumam dizer que eles só experimentam, mas a gente percebe que em alguns momentos ele já não está mais experimentando, ele está fazendo uso crônico de droga, aborto, HIV, gravidez indesejada ou não planejada, que na verdade a gente não fala mais indesejada, é não planejada. Então, algumas situações eu tenho por obrigação e por lei a responsabilidade de falar para essa família. Mas de forma geral, o adolescente ele é respaldado, então eu tenho que respeitá-lo enquanto indivíduo, né? A não ser que ele não tenha capacidade, ou por uma imaturidade muito grande, ou por um déficit intelectual. Nessas situações a família vai estar participando igual participava enquanto pediatra. Sim. Né? E no caso, menino e menina, o menino ou a menina que se abre mais, se expõe e você consegue realmente estabelecer um diálogo? Porque a gente sabe que o adolescente ele é retraído, né? Tem vergonha, não quer se abrir, fica todo confuso, né? E não se expõe com o pai, com o familiar. Nessa época os amigos são muito importantes, né? Como que você consegue estabelecer esse vínculo, eu percebo assim. Menino ou a menina é mais fácil? Eu não vejo muito assim, por sexo. O que eu costumo dizer quando eu faço orientação em escola, ou mesmo para os colegas pediatras, que às vezes tem um pouco de resistência nesse encaminhamento, porque a mãe às vezes tem um vínculo muito forte com o pediatra acaba atendendo até os 16 anos. Mas eu costumo dizer assim, que para mim, enquanto profissional da área, quanto mais cedo chega esse adolescente, mais fácil é. Por quê? Primeiro porque ele não tem tanta vergonha, né? A gente tem que considerar que é uma situação um pouco complexa para ele, de mudança de médico, de assumir uma outra postura, de assumir algumas responsabilidades, porque conforme eu vou passando essa consulta para ele, tirando um pouco os pais da jogada, eles vão se sentindo responsáveis, porque eu vou transmitindo tarefas e coisas a serem feitas em termos de comportamento, em termos de alimentação, em termos de regra, em termos de sono, horário para dormir, horário para comer. Então, assim, o ebiatra ele vai dar um amparo aí para essa família, porque hoje, assim, uma situação que a gente se depara muito é com falta de regras e limites, né? A sociedade está um pouco atrapalhada e as famílias entraram, né, nessa coisa do... É verdade. Todo mundo trabalha muito, as mulheres estão fora de casa no mercado de trabalho, ainda bem. Mas, assim, às vezes, essas crianças, esses adolescentes acabam ficando um pouco largados, né? E aí a família acaba querendo compensar essa falta de tempo com os filhos e acaba entrando nessa sociedade capitalista e compra. E muitas vezes eu, enquanto médica de adolescente, eu recebo essas famílias completamente despreparadas para enfrentar a adolescência, né? Então a gente tem esse papel também de orientação, de recolocar essa família no eixo, pelo menos tentar estabelecer algumas regras. E claro que em algumas situações eu vou pedir socorro, né? Eu vou encaminhar muitas vezes para psicóloga, para outras especialidades. Ou a família vai para uma dinâmica de família. Muitas vezes é a família que precisa de ajuda, né? Porque a família perde às vezes o referencial, né? De quem é que desempenha papel do quê, qual é a figura do pai, qual é a figura da mãe. Então, muitas vezes o adolescente vem trazido por uma queixa orgânica, por exemplo, uma cefaleia, uma dor de cabeça. Muitas vezes é um distúrbio de sono, na verdade nenhum distúrbio de sono, é uma falta de regra para dormir. Esse adolescente vai dormir doutora, 2, 3 horas da manhã. Uma recomendação para esses pais que enfrentam, né? Hoje em dia a gente vê computador, tecnologia, os adolescentes não saem do celular, não dormem.
Qual que é a recomendação que a senhora dá, já que a gente entrou nesse assunto? Eu vou dizer assim, eu acabo de voltar de um congresso agora, de atualização, e assim, o foco talvez assim, na área de adolescência desse congresso tenha sido a questão do virtual. Né, o quanto que essa mídia, esse virtual está interferindo na qualidade de vida dos nossos jovens e qual é o preço que vai se pagar no futuro por causa disso, né? Então, muito se falou e a preocupação é geral, né? E a gente tem que estabelecer regra. Eu costumo dizer para os pais assim, o indivíduo tem que ter regra sempre, desde pequeno, tem que ter regra para comer. A primeira regra que o indivíduo aprende é comer, dormir e comer. Quando a família não consegue estabelecer essa regra, pode ter certeza que a coisa estoura lá para frente, chega para mim. Então, assim, não gosta disso, não come fruta, não come legumes, não come verdura, não tem horário para dormir, dorme a hora que quer, dorme no quarto dos pais, não vai bem na escola, não tem horário para estudar, quer dizer, tá tudo errado. Então, nós vamos ter que começar lá atrás. Onde é que está o buraco? O buraco começou lá atrás. Essa família foi incapaz de estabelecer regras. Lá no início. Lá no início. E aí, chega numa fase complicada, exatamente, quer estabelecer. O adolescente acha que é dono da própria vida, que manda e que sabe e que acha que aquilo é normal, porque meu amigo faz, meu outro amigo também faz, né? Então, assim, tem que ter limite para tudo. A questão do virtual também. As famílias têm que estabelecer regra. É 2 horas por dia, é 1 hora por dia, fim de semana eu abro um pouco mais. Quanto que vai jogar no final de semana? Se joga 1 hora por dia durante a semana, vai jogar 2? Agora, o que não pode, o que eu tenho visto, são famílias que suportam ou que aceitam que os filhos passem o dia inteiro jogando. E quando não passam, também a noite inteira jogando. Então, isso é um vício, é uma dependência, inclusive tem sido tratado como uma psicopatologia com remédio, né? Como dependência de jogo mesmo, né? Então, a gente tem que estar orientando para que a coisa não chegue nesse limite, né? Lá atrás. Por isso que eu te falo, quanto mais cedo você pega o adolescente, mais fácil é. Quando chega um adolescente para mim com 16, 17, 18 anos, já totalmente estruturado nesses hábitos inadequados, para conseguir mudar esse comportamento, para criar o vínculo com esse adolescente, para sensibilizá-lo, para conseguir chegar nele, porque ele chega muito fechado, né? Então, o menino, quando vem mais tarde, o que eu percebo é que ele tem uma certa resistência. Agora, quando ele vem mais cedo, é muito legal, porque ele vem como a menina. Ele não tem tanta vergonha. Assim, despojado, ele ainda está sendo conduzido, ele aceita uma condução, né? Não tem tanta vergonha, não se sente incomodado, tem a questão do exame físico, a questão da genitália, né? Então, físico. Claro que eu examinar um moleque de 16, 17 anos, para ele é muito mais constrangedor do que eu examinar um moleque de 10, 11 anos. Né? Então isso vai nos aproximando. Né? Correto. Doutora, eu só queria, mas nós já estamos chegando ao final, a senhora esclarecesse, ebiatria, de onde vem essa palavra? A ebiatria vem da deusa da mitologia grega, da juventude, que é a Hebe. Né? Então juventude, jovem, adolescente. E desde o começo da nossa conversa, até antes do programa, a gente estava conversando, eu e a doutora, nota-se uma paixão que a senhora tem por adolescente, jovem. Você me falou de que eu gosto de adolescente, trabalhar com o jovem. Eu admiro isso, porque o jovem, né? E o aborrecente, a gente já fica meio assim, né? Então, assim, qual seria o recado que a senhora daria para esse jovem que está assistindo a gente, para esses pais, nesse momento atual? Que a senhora acha importante, que a senhora percebe no consultório, no dia a dia, que está sendo um fator agravante nas famílias, está trazendo tristeza, que pode ajudar o adolescente? Eu gosto muito de trabalhar com adolescente, primeiro porque eu acho que assim, é uma fase fantástica da vida da gente, é uma fase de alegria, de descoberta, de curiosidade. Então o adolescente ele pode ser um grande multiplicador em termos de prevenção em saúde, de proposta de vida legal, de futuro, né? Desde que bem trabalhado, bem assessorado, com uma família que dê anteparo, com uma sociedade mais justa, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento aí meio complicado, não só da sociedade brasileira, mas mundial,
né? Onde o ter é muito mais importante do que o ser, né? Essa questão do consumo desenfreado, as famílias perderam um pouco os valores, né? Nessa questão do consumo, de comprar, muitas vezes assim perdem a oportunidade de conviver com os filhos, de passar tempo, de sacar o que está acontecendo, de ter um olhar mais cuidadoso para esse adolescente, né? Então muitas vezes assim eu percebo que o adolescente ele está aberto para a vida legal, mas ele está perdido. Então eu me sinto também na responsabilidade de poder dar outras opções em termos de informação, de orientação. E eu acho que a gente pode fazer um pouco de diferença, né? Eu acho que esse é o meu papel, né? De fazer com que eles possam, inclusive, estar multiplicando informação. Eles são excelentes multiplicadores de informação em saúde. Quando você sensibiliza uma adolescente, por exemplo, para a anticoncepção no início da vida sexual, ela vai falar para a amiguinha, que vai falar para outra amiguinha, que vai contar para outra amiguinha. Vai multiplicando. Eles são multiplicadores, né? E a gente tem que acreditar que eles são o futuro. Eles são o futuro da sociedade. Então, eu acho... E ainda há tempo de plantar sementinhas boas. Exatamente, né? De acreditar que se eu fizer uma pequena diferença num adolescente, esse pode ser multiplicador, que pode fazer a diferença num outro. E aí a gente faz uma cadeia. Correto. Né? Doutora, olha, muito obrigada, a nossa conversa foi ótima. Eu conversei com a doutora Ana Maria. Obrigada por nos receber em sua clínica. Eu agradeço muito a oportunidade de estar esclarecendo também, de estar informando as famílias da especialidade. Eu acho que é muito importante para o jovem poder ter um suporte também médico nesse momento da vida. Muito obrigada e continue com sucesso. Eu agradeço. Na sua profissão, muito que é muito obrigada. bonita. Bem, esse foi o Saúde em Foco. Hoje eu conversei com a doutora Ana Maria Reis Toledo, que é pediatra, médico para adolescente. No próximo programa, nós trazemos um outro assunto também importante para você manter a saúde, viver saudável, alegre e feliz. Continue com a gente aqui na TV Câmara, o canal do Legislativo. Tchau!